pessoal! Nesse vídeo eu vou simular com vocês a entrada de um projeto no sistema. Vamos criar aqui um projeto de implantação do PS Office. Eu estou aqui no contexto projetos, aba lista dos projetos e vou até o botão novo projeto. Aqui a gente precisa informar um código para o projeto, o nome, o objetivo do projeto, outros campos obrigatórios, se é um projeto direto ou indireto. Como eu estou fazendo aí um projeto que é um projeto que prevê faturamento, então é um projeto direto. O tipo de projeto, se ele é body shop ou turnkey. Body shop é se a gente vai faturar as horas que foram trabalhadas. E turnkey se vai ser faturado um valor fixo, uma parcela fixa. Esse projeto aqui vou fazer no modelo turnkey, a empresa e o cliente. Os demais campos aqui, eles são campos informativos, a gente não precisa preencher, exceto o centro de resultado, que por mais que ele não seja um campo obrigatório, é muito importante vocês selecionarem para vocês conseguirem depois avaliar os resultados da empresa em grupos menores, né? Às vezes os resultados por área, por centro de custo, então é bem importante. Esse aqui vai ser um projeto de consultoria e implantação. Gerente do projeto. Eu não vou preencher porque eu estou cadastrando esse projeto no sistema, vou ser a GP do projeto. Então eu não vou cadastrar, vou deixar esse campo em branco e ele vai ser preenchido automaticamente para mim. Apertei em salvar. Perfeito. Aqui apareceu para mim, esse projeto possui uma inconsistência / problemas. Para saber mais, clique aqui. Ele vai me informar que é um projeto direto, então eu preciso criar uma regra de faturamento, por isso que aparece aqui essa informação. Depois, quando a gente cadastrar essa regra de faturamento, lá no cronograma financeiro, nós não vamos ter mais essa inconsistência. Agora, em cronograma físico, o primeiro passo é eu informar os papéis de profissionais que a gente vai precisar. Então, por exemplo, aqui vou precisar de um consultor de implantação. E ele faz parte do meu grupo de consultor de implantação pleno. Vai ser aí um consultor de implantação pleno, tá? Aqui a gente vai criar o cronograma. Eu gosto de colocar na primeira linha o nome do projeto. Por quê? Para eu conseguir ter consolidado em uma única linha todos os indicadores do meu projeto. Então, a partir dessa primeira linha, eu clico com o botão direito em adicionar atividade filha e vou criando os meus pacotinhos de atividade. E aqui eu consigo ter, nessa primeira linha aqui, o totalizador, de todos os indicadores de projeto. Vou colocar aqui a fase 1 do projeto, que é planejamento. Uma fase alinhamento inicial. Kickoff do projeto. Agora eu vou clicar em adicionar atividade abaixo. Com a fase 2, execução. Adicionar atividade filha. Vou pôr aqui módulo. Cadastros iniciais. Acho que vai ser projetos.
módulo alocações, módulo apontamentos, módulo financeiro. E aqui a fase 3, finalização. E aqui o marco do projeto. Marcos do projeto, a gente coloca a duração zerada e ele já muda aqui até o ícone pra gente, tá? Vou clicar aqui em mais, ó, para poder expandir e menos. Ele volta aqui para a primeira linha, tá? Vou expandir tudo. Vamos lá, alinhamento inicial, reparem que aqui a duração, né, e todo o meu cronograma do projeto tá na data de hoje, tá? Na data que eu estou hoje, né? E a duração 8 horas. Por que 8 horas? Porque no PS Office, um dia são 8 horas. Então, essa coluna duração, como se ela fosse aí uma coluna de dia, só que ela está convertida para horas, tá? Então, duração, início planejado e fim planejado, estamos falando aqui de linha do tempo. O meu cronograma, ele tá manual. Então, reparem que se eu mudar aqui, ó, a duração, o meu início e o fim planejado não é alterado. Eu consigo informar livremente a duração aqui e posso vir aqui e alterar aí a minha data e nada vai acontecer. O PS Office ele vai me permitir, né, fazer isso. Nada vai acontecer no sentido de aparecer um aviso ali informando que eu não posso executar a ação. As minhas datas aqui não vão alterar de forma automática, porque o meu cronograma ele está manual. Agora, se eu transformar o meu cronograma para automático, vou salvar aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele vai considerar a minha duração para poder calcular o meu fim da minha atividade. Por exemplo, aqui está 40 horas. Então, o que ele fez? Se são 40 horas, começou no dia 3 e foi até o dia 7. Por quê? Um dia são 8 horas. Então, foi 8 no dia 3, 8 no dia 4, 8 no dia 5, 8 no dia 6 e 8 no dia 7. Totalizando as 40 horas. Como eu falei, né? Como se isso aqui fosse em dias. Então, para ficar mais fácil aí o entendimento. Se eu colocar aqui, por exemplo, 16, é referente a 2 dias. Então, ele mudou, tá vendo? Ó, veio aqui para o dia 4. Então, uma atividade que inicia no dia 3 e finaliza no dia 4. Alinhamento inicial, eu vou deixar no automático, tá? Porque o automático, ele aceita ali a parte de predecessora. E para esse tipo aqui de cronograma, eu considero melhor esse formato, tá? Alinhamento inicial realmente vai ser um dia, kickoff do projeto vai ser um dia, e eu quero colocar que o kickoff vai ser no dia seguinte à agenda de alinhamento inicial. Então, tá vendo aqui a coluna predecessora? Eu venho aqui, ó, em alinhamento inicial e vou transferir aqui, ó, para kickoff do projeto. Tá? Então, eu peguei, arrastei a minha atividade de ID 3 para a linha kickoff do projeto em predecessora. Eu posso simplesmente vir aqui, dar 2 cliques e colocar o ID também, tá? Então, ele já pegou para mim, ó, e falou, e beleza, né? Se a atividade kickoff do projeto tem uma predecessora, então ela vai iniciar quando o alinhamento inicial for finalizado. Ele jogou para o dia 4. Agora vamos supor que o kickoff do projeto são 2 dias depois do alinhamento inicial. Como eu falei para o PS Office em horas, então 2 dias são 16 horas. Se eu colocar 3 mais 16,
ele já empurrou para o dia 6, tá vendo? Então, vocês podem usar aí essa rede de predecessão. Como aqui a implantação aí vai ser modular, então eu vou fazer isso com todas essas atividades aqui embaixo, ó. O módulo projetos vai terminar depois, vai iniciar, né? Quando finalizar cadastros iniciais, alocações a mesma coisa, apontamentos e financeiro. Quando eu finalizar o financeiro, já começo a revisão da base do cliente e depois da revisão da base do cliente, a gente faz aí a passagem de bastão. Quando faz a passagem de bastão, significa que o cliente ele está implantado. Beleza? Então, criei aqui uma rede de predecessão. Vou colocar aqui para cada módulo é uma semana. Então, vou colocar 40 horas para todos, ó. Revisão da base do cliente, 2 dias. Passagem de bastão para o suporte, 1 dia. Beleza? Então, aqui a gente tem aí as nossas durações, né? Feitas em início planejado e fim planejado também. Um ponto importante que costuma gerar muita dúvida. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, fase 1, planejamento. Alinhamento inicial, duração tá 8 horas, kickoff do projeto 8 horas. Só que aqui, fase 1, planejamento, a duração tá 32. Gera muita dúvida dos usuários, o sistema fala, mas não deveria somar e a duração aqui ser 16? Não, por quê? Porque como é um pacote de atividade, ele vai pegar a menor data de início, que é no dia 3, e a maior data fim, que é o dia 6, porque é um pacote de atividade, né? Então, a fase 1, planejamento, ela começa no dia 3, finaliza no dia 6. Isso dá quantos dias? Ó, dia 3 é 1, 2, 3, 4 dias. 4 vezes 8, 32. Então, o meu pacotinho de atividade, ó, todos esses, a duração é o total em horas referente aí, né, horas úteis, referente à minha data de início até a minha data fim. Bom, perfeito, agora eu tenho meu cronograma estruturado, agora a gente precisa informar recursos, né? Quem são aí os papéis de profissionais necessários para aquela atividade ser executada. Vou vir aqui, colocar o consultor de implantação, ele vai fazer o alinhamento inicial, vai gastar 2 horas. Kickoff do projeto vai gastar 2 horas. Aqui 5 horas de esforço para cada módulo. Revisão da base do cliente, 4 horas. Passagem de bastão para o suporte, 2 horas. Beleza? Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz o meu planejamento de horas, é o esforço do profissional. Então, duração, início planejado e fim planejado, estou falando ali de linha do tempo, né? Agora, em recurso, eu informo qual que é o esforço, qual que é a minha ONT. ONT é o nosso orçado no término, que é a previsão de horas até o encerramento. E aí, como eu criei uma atividade única agrupadora, eu consigo ver, ó, de forma fácil que as horas para esse projeto que eu planejei foram 35 horas. Pessoal, vamos lá fazer o cadastro, né, do cronograma financeiro. No cronograma financeiro, eu preciso vir aqui em custo das horas para verificar se está tudo certinho. O consultor de implantação,
a taxa de custeio aqui do agrupamento é R$ 40. Beleza, eu vejo se essa informação está correta, ou às vezes no momento que eu planejei esse projeto, eu estava considerando outro custo planejado. Eu posso vir aqui e informar esse valor sem problemas. Lembrando que esse custo aqui, ó, taxa de custeio para as horas orçadas, é o que impacta no meu custo orçado do projeto. Então, o que o PS Office vai fazer para calcular meu custo orçado? Ele vai ver quantas horas eu orcei para cada papel de profissional e multiplicar pelo custo das horas orçadas. Aqui na situação atual, se eu recalcular, eu vou ter essa informação aqui em total de custos, ó. Total de custos orçado, e ele me informa que foi no mês 11, 24 horas orçadas para consultor de implantação, dando um custo de R$ 960, e no mês 12 foram 11 horas orçadas para o consultor de implantação, me dando um custo aí de R$ 440, tá? Se vocês repararem, do lado de custo orçado, a gente tem o quê? O custo para as horas realizadas ou que vão vir aí a realizar. Como a gente sabe, né, um projeto é vivo, então por isso que eu preciso ter um custo orçado. Vendi um projeto, eu estava considerando um consultor de implantação, com custo X ali, né, meu custo planejado. Durante o projeto, o andamento do projeto, pode ser que o custo do profissional que esteja executando seja diferente do custo que eu planejei. Às vezes eu fiz o planejamento para um valor, só que teve um problema, mudou o consultor, esse consultor vai ter uma taxa diferente. Então, o PS Office, o objetivo dele aqui é te informar o que você planejou e o que foi realizado de fato. Por isso que aqui para taxa de custeio para as horas realizadas ou que vão vir aí a ser realizadas, vai puxar a taxa de custo do profissional que está apontando, para você acompanhar o seu planejado e o seu realizado, tá? Vou criar aqui agora uma regra de faturamento. Eu já tenho meu cronograma físico, já inseri o total de horas, já verifiquei aqui o custo das horas e vi que está certinho, agora eu vou criar aí uma regra de faturamento. É um projeto turnkey, então é valor fechado. Vou pôr aqui parcelamento. O quando? É quando o PS Office vai processar a regra e vai gerar um movimento lá no financeiro. Então, todo mês, por exemplo, aqui no dia 5, esse parcelamento vão ser de 3 vezes. Então, vou colocar aqui novembro, dezembro, janeiro. Então, ele vai processar 5 do 11, 5 do 12 e 5 do 1. Vou colocar aqui para faturar o valor de R$ 3.500. A data de vencimento vão ser 10 dias corridos. O cliente, se for o mesmo cliente do meu projeto, eu posso deixar em branco que essa informação vai ser preenchida automaticamente. Vou informar aqui impostos. E eu quero essa carta aqui de faturamento, a carta de faturamento de serviços e a carta de faturamento de serviço simplificado. A carta você vai selecionar aí a que for melhor para vocês, tá? Para o cenário de vocês. Apertar salvar. Perfeito, então agora eu tenho aí tudo que eu preciso para o meu projeto, né? Em termos de planejamento. Aqui, ó, total de receita, total de custos. Então, cronograma físico e cronograma financeiro, tá tudo certo. Quais seriam os próximos passos? O projeto tem data de início, o projeto vai iniciar, eu já sei aí o consultor que vai trabalhar. Você precisa realizar essa alocação do profissional. Já tem vídeo aqui explicando aí, né, os tipos de alocação do sistema, e aí você aloca o que for melhor para o seu cenário. E um ponto importante, não se esqueçam, depois aí que seu profissional tiver alocado, né, ver o vídeo para poder fazer certinho, você precisa colocar o seu projeto em liberado. Reparem que aqui ele está em definição. Então, envia para aprovação, aprova e libera o projeto. Aí sim vai aparecer para o profissional realizar o apontamento.